A mecânica quântica explica como o universo funciona em uma escala menor do que os átomos. A mecânica é a parte da física que explica como as coisas se movem e a quântica é a palavra latina para quanto. Um quantum de energia é a menor quantidade possível, e a mecânica quântica descreve como essa energia se move ou interage. Os átomos costumavam ser considerados como os menores blocos de construção da matéria, mas a ciência moderna mostrou que existem partículas ainda menores, como os prótons, nêutrons e elétrons. A mecânica quântica descreve como funcionam as partículas que constituem os átomos. Ela também nos diz como as ondas eletromagnéticas, como a luz, funcionam. Dualidade onda-partícula significa que as partículas se comportam como ondas e as ondas se comportam como partículas. Elas não são dois tipos de coisas, são algo como os dois. Essa é sua dualidade. Muito da física e da química modernas pode ser descrita e compreendida usando as regras matemáticas da mecânica quântica. A matemática usada para estudar partículas subatômicas e ondas eletromagnéticas é muito complexa, pois elas agem de maneiras muito estranhas. Os elétrons cercam o núcleo de cada átomo. As ligações químicas ligam os átomos para formar moléculas. Uma ligação química liga dois átomos quando os elétrons são compartilhados entre esses átomos. Assim, a mecânica quântica é a física da ligação química. A mecânica quântica nos ajuda a entender como as moléculas são feitas e quais são suas propriedades. Ela também pode nos ajudar a entender coisas grandes como estrelas e até mesmo todo o universo. A mecânica quântica é uma parte muito importante da teoria de como o universo começou, chamado de Big Bang. Tudo que é feito de matéria é atraído por outra matéria por causa da força fundamental chamada gravidade. A teoria de Einstein, que explicava a gravidade, é chamada de teoria da relatividade geral. Mas um problema na física moderna é que algumas conclusões da mecânica quântica não parecem concordar com a teoria da relatividade geral. Mas a mecânica quântica é a parte da física que pode nos explicar por que toda a tecnologia eletrônica funciona dessa maneira. Assim, a mecânica quântica explica como os computadores funcionam e por que eles são máquinas eletrônicas. Mas os entusiastas dos primeiros hardwares de computador por volta de 50 ou 60 não precisaram pensar na mecânica quântica. Os desenvolvedores de rádios e televisões da época também não pensavam na mecânica quântica. No entanto, o projeto dos circuitos integrados mais poderosos da tecnologia de memória do computador dos últimos anos exigem mecânica quântica. Ela também tornou possíveis tecnologias como a espectroscopia, lasers, ressonâncias magnéticas, CDs, DVDs, entre outras tecnologias que ainda não estão no mercado. Em 1925, Heisenberg descreveu o princípio da incerteza, que diz que quanto mais sabemos sobre onde uma partícula está, menos podemos saber sobre a velocidade com que ela está indo, em qual direção. E por outro lado, quanto mais sabemos sobre a velocidade e a direção de algo pequeno, menos podemos saber sobre sua posição. A razão por trás do princípio da incerteza de Heisenberg diz que nunca podemos saber a localização e o momento de uma partícula. Como a luz é uma partícula abundante, ela é usada para medir outras partículas. A única maneira de medir isso é refletir a onda de luz da partícula e registrar os resultados. Se um feixe de luz de alta energia ou alta frequência for usado, podemos dizer com precisão onde ele está, mas não podemos dizer a velocidade em que ele estava indo. Isso acontece porque o fóton de alta energia transfere energia para a partícula e altera sua velocidade. Se usarmos um fóton de baixa energia, podemos dizer que a velocidade em que ele está indo, mas não onde ele está. Isso acontece porque estamos usando luz com um comprimento de onda maior. O comprimento de onda mais longo significa que a partícula pode estar em qualquer lugar ao longo do trecho da onda. Quanto mais aprendemos sobre um desses pares, menos podemos saber sobre o outro. Até mesmo Albert Einstein teve dificuldades em aceitar esse conceito tão bizarro, e em um conhecido debate ele disse: "Deus não joga dados". A isso, o físico Niels Bohr respondeu com a famosa frase: "Einstein, não diga a Deus o que fazer". Por que a mecânica quântica é difícil de aprender? A mecânica quântica é um assunto desafiador por vários motivos. A mecânica quântica explica as coisas de maneiras muito diferentes daquilo que aprendemos sobre o mundo quando somos crianças. Compreender a mecânica quântica requer mais matemática do que álgebra e cálculo simples. Também requer álgebra matricial, números complexos,
teoria da probabilidade e equações diferenciais parciais. Os físicos não têm certeza do que algumas das equações da mecânica quântica nos dizem sobre o mundo real. A mecânica quântica sugere que os átomos e partículas subatômicas se comportam de maneiras estranhas, completamente diferentes de tudo que vemos em nossa vida cotidiana. A mecânica quântica descreve coisas que são extremamente pequenas, então não podemos vê-las sem equipamento especial. E mesmo com os equipamentos especiais de alta tecnologia, não podemos ver muitas delas. A mecânica quântica também descreve a natureza de uma maneira diferente de como costumamos pensar sobre a ciência. Ela nos diz qual a probabilidade de algumas coisas acontecerem, em vez de nos dizer certamente o que acontecerão. Um exemplo é o experimento da dupla fenda de Young. Se dispararmos fótons únicos, unidades únicas de luz, de um laser em uma folha de filme fotográfico, veremos um único ponto no filme revelado. Se colocarmos uma folha de metal no meio e fizermos duas fendas muito estreitas na folha, e quando disparamos muitos fótons na folha de metal e eles tiverem que passar pelas fendas, veremos algo notável. Em toda a folha de filme revelado veremos uma série de faixas claras e escuras. Podemos usar a matemática para dizer exatamente onde as bandas brilhantes estarão e quão brilhante é a luz que as criou. Ou seja, podemos dizer com antecedência quantos fótons cairão em cada banda. Mas se desacelerarmos o processo e vermos onde cada fóton pousa na tela, nunca poderemos dizer com antecedência onde o próximo aparecerá. Podemos saber com certeza que é mais provável que um fóton atinja a banda brilhante central e que é cada vez menos provável que um fóton apareça nas bandas cada vez mais distantes do centro. Portanto, sabemos com certeza que as faixas serão mais brilhantes no centro e ficarão cada vez mais escuros na distância, mas nunca sabemos com certeza qual fóton entrará em qual banda. Uma das estranhas conclusões da teoria quântica é o efeito do gato de Schrödinger. Certas propriedades de uma partícula, como sua posição, velocidade de movimento, direção de movimento e rotação, não pode ser determinado até que seja feita sua medição. Um fóton saltando de um elétron contaria como uma medição de sua posição, por exemplo. Antes da medição, a partícula está em uma superposição dos estados, em que suas propriedades têm muitos valores ao mesmo tempo. Schrödinger disse que a mecânica quântica parecia dizer que se algo como a vida ou a morte de um gato fosse determinado por um evento quântico, então seu estado seria determinado pelo estado que resultou do evento quântico, mas apenas no momento em que alguém olhou para o estado do evento quântico. Antes do estado do evento quântico ser visto, talvez o gato vivo e o gato morto estejam misturados ou espalhados em partes iguais. Mas e aí, o gato está vivo ou o gato está morto? Essa foi minha explicação mais simplificada possível, mas com alguma profundidade da mecânica quântica, e eu espero realmente que você tenha entendido. Valeu por assistir até aqui. O meu canal é cheio de vídeos como esse, então se inscreva para ver mais. Já que você gostou, não se esqueça do like, porque ajuda demais. Compartilha para espalhar a mensagem. Tem alguma dúvida sobre a vida, a verdade e o universo? Comenta aí que eu posso tentar fazer um vídeo sobre. Você também pode me dar suporte financeiro, porque a crise bateu para todo mundo. Links na descrição. Enfim, é isso. Até o próximo.